Olá e sejam todos bem-vindos a mais um InvestidorCast, o podcast do você investidor direto do interior para o mundo. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E no podcast de hoje nós vamos ver sobre uma dificuldade muito grande do brasileiro, né, Clayton? O crédito imobiliário, como reduzir as taxas de um financiamento imobiliário. Acho que isso afeta milhares de pessoas, né, que vão lá, acreditam que estão fazendo um bom negócio, mas depois de algum tempo, alguns meses, ou talvez um ou 2 anos, se arrependem disso, né? E hoje nós vamos entender como você pode fazer para reduzir essas taxas, né? E também quando que vale a pena você fazer um financiamento, né, Cleiton? Exato. Um ponto que nós temos que analisar é que o cenário que nós vivemos hoje é um cenário de taxas de juros baixíssimas que o brasileiro não imaginava 5 anos atrás, né? Viver uma taxa tão baixa de juros. Então, automaticamente, se você fez um financiamento 2, 3 anos atrás, você estava vivendo essas taxas mais altas e automaticamente hoje existe um cenário um pouco melhor do que há 2, 3 anos ou mais. É isso. Então, com uma taxa de juros mais justa, podemos falar assim. Não, ela poderia ser melhor, mas ela, enfim, já está um pouco mais justa comparada, ainda mais se você bateu o olho 5 anos atrás. E com certeza, quando se fala em financiamento imobiliário, nós estamos falando 10, 15, 20, até 30 anos de financiamento. Então, com certeza, muitas pessoas que vão ouvir esse podcast têm financiamentos imobiliários com mais de 5 anos. Então, nesse podcast, nós vamos mostrar para vocês como que vocês vão conseguir trabalhar para reduzir essa taxa de juros, botar dinheiro no bolso, né? E também vamos falar, então, o principal foco, né? A redução da taxa de juros, como que você vai fazer para reduzir a taxa de juros do teu financiamento, se financiar o imóvel próprio vale a pena ou não, né? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Umas pessoas falam que casa própria não é investimento, outras falam que é, e fica aquela discussão. Enfim, eu acho que depende do momento da vida da pessoa, né? E é isso que nós vamos trazer hoje aqui também. Vamos abordar os tipos de crédito imobiliário, porque antigamente nós tínhamos meio que um tipo só de financiamento e agora começaram a surgir vários tipos de financiamento. Inclusive, temos alguns exemplos reais aqui de pessoas que caíram em algumas armadilhas, né, dessas novas linhas de crédito. No curto prazo acreditavam que era um bom negócio e depois, né, em 6 meses depois, viram que tinham feito algo que não é tão bom se pensando num prazo maior, né? Então nós vamos abordar os tipos de crédito imobiliário e também vamos falar para vocês aqui quais os melhores bancos para financiar que tem a melhor taxa. Então, em resumo, esse podcast está muito completo. Qualquer pessoa que pensa em financiar ou já tem um financiamento tem que ouvir esse podcast até o fim, porque com certeza você vai ouvir a opinião de quem já esteve do outro lado da mesa e agora vai passar os dois lados, né, para abrir tua visão, né? Não só alguém que quer vender um financiamento para você, etc., mas sim você entender como um todo o financiamento e você saber como que você vai trabalhar para você continuar com o teu financiamento, mas pagando uma parcela menor, né, Eduardo? Exatamente, perfeito, né? Isso que você falou é tudo, né? Você já esteve dos dois lados, né? Você já fez um financiamento e você já esteve do outro lado vendendo financiamentos, né? Porque você, para quem não conhece, né, o Clayton já foi bancário, então ele trabalhou bastante com isso. E realmente hoje a gente vai entrar a fundo nessa questão do imóvel, se vale a pena financiar, como mudar as taxas, né? Como fazer uma portabilidade, porque querendo ou não, a gente acredita que isso é algo de mais da 50%, 60% dos brasileiros, eles têm o sonho da casa própria, né? Tem o sonho de ter aquele lugarzinho para chamar de seu, né? E ninguém me tira daqui, né? E ninguém me tira daqui, né? É isso que eu quero para minha vida, né? E não tem nada de errado com isso, né? As pessoas têm sonhos, algumas pensam diferente, outras têm outros tipos de sonhos, mas hoje a gente quer abordar isso porque, às vezes, esse sonho se torna como é que eu posso dizer? Literalmente um calo no pé da pessoa, né? E passa a incomodar a vida toda se a pessoa não fizer essas escolhas da maneira correta, né? Então, por isso que a gente vai entrar no primeiro ponto do nosso podcast aqui hoje, é que se financiar vale a pena, né? Quando você determina que eu vou comprar uma casa para morar, vou comprar um apartamento, né? Vou comprar algo que vai ser o meu lugarzinho, vale a pena você fazer um financiamento para adquirir aquilo e se você está no momento certo da sua vida para fazer essa aquisição, né? Então a gente vai bater bastante nisso, que esse vai ser até o principal ponto disso, né? Desse primeiro tópico, né? Se você está no momento certo da sua vida para fazer esse financiamento, né, Cleiton? A gente vai bater bastante nisso para a pessoa entender se nesse momento vale a pena ela financiar ou vale a pena ela aguardar mais um momento para ir tomar a decisão a respeito disso. Isso, é aquela frase que nós sempre falamos, toda verdade absoluta você tem que tomar cuidado, né? Quase que, dependendo do ponto da verdade absoluta, ela se torna uma mentira até, né? Porque ela não observa vários pontos, né? Exato. Então, quando alguém coloca que casa é o melhor investimento, você tem que tomar cuidado porque essa é uma verdade absoluta. Realmente, casa pode ser um bom investimento, até um ótimo investimento, mas depende muito da situação e como que esse imóvel vai ser adquirido.
Vai ser adquirindo, financiando 80% a uma taxa de juro que a pessoa nem sabe quanto é a taxa de juro, ou vai ser comprado à vista num custo de oportunidade bom que você conseguiu comprar um valor abaixo do mercado, né? Então são vários pontos que tem que se analisar. Por isso não só cai nessa. Todo imóvel ele não tem erro, é investimento. É o melhor investimento. É o melhor investimento, porque senão você daqui a pouco vai comprar algum tipo de imóvel num tamanho que daqui a pouco, daqui 5 anos, ninguém mais vai querer um imóvel daquele tipo e você tá com uma encrenca na mão, né? E você falou muito bem sobre o ciclo de vida, né? Todo mundo sabe que na vida todo mundo tem ciclos, né? Tem aquele ciclo que está se preparando, indo para a faculdade, enfim, estudando para você encontrar um emprego, você está batalhando no teu trabalho para ganhar mais, de repente você começa a tua família, aí vem os filhos e depois, pô, meu filho está crescendo, tem que ir para o colégio, tem que ir para a faculdade. Então veja como são ciclos que as tuas prioridades vão mudando. E se você comprou uma casa, né, você se fixou naquele lugar. Então você tem que ter visão, será que se eu cravar minha bandeira aqui, nessa cidade, nesse bairro, né, nessa rua, nesse lugar, é o lugar que vai ser importante para mim, para minha família, ou isso aqui vai ser uma dificuldade porque tudo fica longe, etc. Então esse é um ponto que ninguém olha, né? Porque a pessoa esquece todo o resto da vida dela e pensa no momento, né? Não, casa é o melhor investimento, eu vou garantir a minha agora porque deu financiamento, aprovou, eu vou pegar essa aqui. Aí depois recebe uma proposta de emprego para ganhar o dobro do salário, só que tem que mudar para o outro lado da cidade. E aí? Vai ter que ficar fazendo 20, 30 km por dia, trânsito infernal e tal, ou daqui a pouco ter um imóvel na própria cidade, loca, né, um imóvel próximo do trabalho e daí aquele imóvel da pessoa tem que locar para o inquilino. Então veja, daí se esse inquilino sair, o que essa pessoa vai fazer? Vai ter que pagar o aluguel dela mais o financiamento da casa. Então tem que cuidar para que você falou tudo, né? Às vezes um investimento mal feito ele se transforma num calo no pé e aquele calo fica pegando, né? Incomodando. Então é por isso, olha o teu ciclo de vida, né? Para ver se você está no ciclo do imóvel, porque não tem nada errado de você pagar aluguel se você ainda está construindo a tua vida, você está evoluindo profissionalmente, você está começando tua família ainda, não tem filho e tal. Na nossa visão não tem problema nenhum de você pagar aluguel, porque você tem essa liberdade, né, de, enfim, poder migrar para onde for sem ter esse peso, esse financiamento, essa âncora travando você naquele lugar, Eduardo. Exatamente, você falou tudo quando você disse no sentido de é aqui que eu vou cravar a minha bandeira, né, que eu vou determinar que aqui é o meu lugar. Se você mora numa cidade pequena, geralmente qualquer canto da cidade, beleza, você tá tudo certo para você, né? Você vai morar no norte, no sul da tua cidade, mas se ela for uma cidade pequena, você consegue chegar em qualquer lugar, né? O problema é, como você mesmo citou, vai que se é uma cidade grande, né? Que você tá ali, uma cidade grande que você tá ali para tá trabalhando em um determinado lugar e a sua moradia vai ficar lá, por exemplo, a 20, 30 quilômetros e aí você compra aquele lugar e daí você começa a ter problemas, né, de trânsito, começa a ficar estressado porque você vai ter que acordar talvez 1-2 horas mais cedo para fazer esse tipo de viagem até lá. Então tem vários problemas que nós temos que avaliar, né, várias condições que nós temos que avaliar nesse sentido, principalmente na hora que você vai adquirir um imóvel. Porque é como nós acabamos de citar aqui, algo que parece ser o teu sonho pode se transformar rapidamente numa dor, né, num calo que ou vai até ficar... num pesadelo, né? Ou num pesadelo, né, exatamente. Porque imagina você, como o Cleiton mesmo falou, você compra um determinado lugar, talvez seja perto do teu emprego. Só que aí você recebe aquela proposta de trabalho tentadora que você sempre sonhou, que vai dobrar de salário. E aí talvez seja na cidade vizinha, por exemplo, né? E aí, o que acontece agora? Você está lá pagando R$1.000 por mês, né, mais de R$1.000 por mês, por exemplo, talvez de prestação da sua casa, e aí você vai ter que ir atrás de um inquilino, né, vai ter que colocar uma pessoa lá para pagar isso, para poder manter esse custo, e você vai ter que usar esse dinheiro também, né, ter que usar um novo dinheiro também, né, para alocar em um outro lugar perto do seu novo trabalho. E se essa pessoa que você esse inquilino que você está alugando esse lugar, não honrar, né, com os aluguéis, né? Imagina só, além do teu aluguel, você vai ter mais a dívida. E se você demorar para alocar esse lugar também, né? Então tem várias coisas que a gente precisa analisar nesse processo para conseguir, para ter a certeza se é o momento ou não de fazer esse tipo de investimento, né, ou financiamento. Né? Sem contar que muitas vezes o fato de você financiar uma casa num determinado lugar, isso acaba definindo e acaba, podemos falar assim, acaba interferindo em todas as decisões importantes da tua vida a partir daí. Por exemplo, se você financiou um imóvel e aí agora você recebeu uma proposta para ganhar mais em outro lugar, quem sabe você vai negar essa proposta de ganhar mais porque agora você tem um imóvel e você não quer sair da tua casa, que você fez, sei lá, algum móvel sob medida, você está confortável, etc. Não vou soltar isso aqui que eu construí, eu tô bem no meu emprego. Dá aquele amor pro... Exato, né? Tem o apego pessoal. E aí automaticamente você negou um aumento de renda para você.
Então, não só a limitação que você vai ter financeira, né, pela mudança de dificuldades, mas às vezes isso limita nas tuas decisões que poderiam fazer você crescer na tua carreira, etc. Que é algo incalculável, né, que você não tem como medir quanto isso vai representar daqui 5 ou 10 anos essas possíveis oportunidades que você nega. Então, sem contar que se você financiar um imóvel de 55 metros quadrados, vai que, enfim, você tem filhos e vem gêmeos. Né? Como que vai ficar com 2 crianças dentro de um imóvel pequeno, né? Quarto e tal. Então, são vários pontos que algumas variáveis não dependem de nós. E no momento que você fixa um imóvel, você travou em algumas variáveis que não tem como mexer. Então, automaticamente você fica limitado. Então, é por isso que são ciclos, né? Como nós falamos. Às vezes, muitas pessoas veem o aluguel como um mal, um dinheiro jogado fora, como algo do tipo. Não, nós pensamos diferentes, né? Porque se você está nessa fase de construção de vida, se moldando profissionalmente, né? E você está no começo da formação da tua família, não tem problema nenhum, porque a liberdade que você tem, o poder de escolha que isso traz, pode compensar muito pensando no médio a longo prazo, né? Nós sempre fazemos algo pensando no médio e longo prazo. Exato. Porque o curto prazo normalmente faz você tomar as decisões erradas, né? Você pensa, não, porque... Imediatismo. Imediatismo. Não, eu pago 1.500 de aluguel, eu vou pagar 1.500 da minha casa, eu pago o que é meu e ainda a parcela vem caindo enquanto o aluguel sobe. Beleza, esse é um pensamento de curto prazo. Mas depois de você financiar tudo, se acontecer isso que nós falamos, né? Enfim, tua família aumenta, ou você tem que mudar de cidade por causa do emprego, aí automaticamente você começa a perceber que, quem sabe, aquele não foi o melhor investimento. No momento que passa aquela euforia, aquela vontade de realizar o sonho, né? Automaticamente isso muda. Então esse é o principal ponto nesse primeiro tópico, né? Seria, existem momentos perfeitos e existem momentos que não são bons. Então, como nós falamos, para quem já está estabilizado, etc., encontrou um imóvel bom, tranquilo, vai lá e financia. Ainda mais se o valor do financiamento ficou igual ao valor do aluguel, pouco maior ou até menor. Financia, com certeza é um ótimo negócio. Mas para quem está começando a vida, né, às vezes nem é casado, não é nada, já ir financiar, não sei se vale a pena. Só para entrar naquela corrida que todos dizem, né? Começou um bom trabalho, já vá atrás para comprar um apartamento, comprar uma casa, que isso é o melhor investimento da tua vida. Né? Como se a vida fosse uma corrida, né? Exatamente, tem que tomar cuidado com essas decisões. Né? Isso, porque isso vai afetar o teu médio e longo prazo, porque daí depois, né? Enfim, nós acabamos de abordar isso. Então, comprar uma casa pode ser um bom negócio ou pode ser um péssimo negócio. Depende do ciclo de vida que você está. E agora você analisa que ciclo de vida que você está. Então, é por isso, e não acredita em verdade absoluta. Quem fala que imóvel não é investimento, na nossa visão, imóveis podem sim ser forma de investimento, ainda mais para quem tem grandes quantias de dinheiro. E também quem fala que imóvel é o melhor investimento, cuida também, porque nem sempre, né? Às vezes vai ser uma pedra no sapato. Então, esse é o primeiro tópico aqui que nós queríamos trazer para vocês. Exatamente. E indo para o segundo tópico, tá, pessoal? Então, nós vamos trazer aqui para vocês os tipos de crédito, tá? Os tipos de financiamento que você vai encontrar. Os tipos, traduzindo, né, quais são as taxas, ao que elas estão atreladas, né, e o que isso vai impactar também na hora de você fazer o seu financiamento. Então, as principais taxas hoje em dia que estão sendo utilizadas para negociação, sempre vai ter, né, Cleiton, a taxa fixa mais alguma coisa, né? Então, isso que agora é a nova realidade dos financiamentos, né? Tem essa taxa fixa mais essa outra taxa que sempre vai ser uma taxa variável. Por que essa taxa variável? Porque é aí que está a oportunidade, né, dos bancos, das instituições financeiras ganharem um pouco mais de dinheiro, né? E também essas taxas elas são oferecidas sempre em momentos oportunos, né? Em momentos onde as taxas estão em patamares mais baixos, né, inferiores. E quais são essas taxas, tá? Então nós temos a pré-fixada, que é a taxa fixa mesmo, né? Aquela que você vai lá e determina que aquele financiamento a vida toda, os 10, 15, 30 anos, você vai pagar a mesma taxa. Então, por exemplo, se a taxa for 10%, você vai pagar 10% sempre. Tá? Essa é a chamada taxa pré-fixada. E nós temos a taxa que é atrelada ao IPCA. O que é o IPCA? É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou, traduzindo, a nossa inflação. Né? Então, você vai pagar um valor fixo, né? Um valor pré-fixado, mais IPCA. Então, conforme oscilar esse IPCA, vai ser a sua taxa anual. E também temos a outra agora, que já é uma modalidade nova que está surgindo aí, né, Cleiton? Que é a respeito da poupança, né? Então é a taxa pré-fixada também. Veja que todos eles têm a taxa pré, né? Todos eles têm essa taxa pré-fixada, que é o salário garantido, né, da instituição financeira. Mas a parte variável ali, que no caso agora é mais a poupança também, essa nova modalidade. Você pode até explicar um pouco melhor todas elas. Né? Isso. Na questão do pré-fixado, né, ele tem a variável que é a TR, né, chamada taxa referencial. Então, ela vem zerada aí desde 2018. Normalmente a TR ela vem um complemento
ela é uma taxa que foi criada lá em 94 para complementar a inflação. Normalmente ela é uma taxa que, quando ela existe, ela é baixinha. Aí nos últimos anos, o maior patamar dela no ano foi 2% ao ano. Então, normalmente ela é uma taxa baixa, ainda mais se você dividir ao mês. Porém, ela existe. Então, veja que mesmo no pré-fixado, ele pode ter essa pequena oscilação que é a TR, né? Mas, teoricamente, de todas essas taxas que o Eduardo falou, com certeza é que está zerada desde 2018, está indo para 4 anos, aí praticamente 3 anos zerada, né? É 2017, eu acho. No finalzinho de 2017. Ela foi pequena, em 2017 ela zerou nos últimos meses, né? E aí, em 2018, ela foi o ano inteiro zeradinha. Então, em resumo, pessoal, essa é a taxa variável que tem a menor amplitude, podemos falar assim. Então, quem não quer um tipo de oscilação na parcela, quem quer uma parcela mais estável, né, com certeza a pré-fixado vai trazer aí essa estabilidade. Em contrapartida, para essa estabilidade, ela vai ser um pouquinho maior de início do que as outras, né? Por exemplo, o IPCA. Até o IPCA tem um caso engraçado aqui para passar para vocês, porque foi no final, acho que foi em dezembro, mais ou menos, de 2019, isso? 19 para 20, acredito que foi. Nós gravamos um vídeo explicando, porque saiu uma nova modalidade de financiamento na época, que era o financiamento imobiliário atrelado a IPCA. E nós gravamos e demos a nossa opinião, falando que, na nossa visão, como nós pensamos em médio e longo prazo, não valia a pena financiar no IPCA. E teve uma chuva de críticas lá, de pessoas querendo explicações, só que nós percebíamos que tinha um apego naquilo, ou seja, eram pessoas que tinham feito financiamento. Porque, olha só, a parcela, se fosse pré-fixada, ia dar R$950, eu fiz pelo IPCA, ela ficou por R$650, era um exemplo, ou 1.800 ficava por 1.600. Então a pessoa falava, olha, deu R$300 de diferença numa parcela, como que ela não vale a pena? Só que é isso que nós sempre alertamos, né? Qual é o prazo que você está analisando? Você está analisando o curto prazo hoje ou você está analisando o médio ou longo prazo? Porque o financiamento é 10, 15, 20, 30 anos. Então você não pode olhar o hoje. Então, e esse foi o erro da maioria das pessoas. Na época que nós gravamos, a inflação estava menos de 2% na época, 1,8%, estava na casa ali dos 2%, então ela estava baixinha. Por isso que o Eduardo falou, essas linhas de crédito são criadas no momento oportuno para quem ganhar dinheiro. Você sabe, banco nunca perde dinheiro. Então, para o banco, lógico, o pessoal ganha dinheiro, tá? Mesma coisa, exemplo que nós já vamos entrar da poupança. Então, esse novo financiamento surge como uma oportunidade, mas da oportunidade de curto prazo. Como diz, o banco compromete o lucro dele no curto prazo porque ele sabe que no médio e no longo ele vai embolsar durante anos ou décadas essa diferença. Em resumo, pessoal, hoje o IPCA está batendo quase 5% e várias pessoas daquelas voltaram no vídeo falando que hoje a parcela quase dobrou o valor da parcela porque aí o juro é calculado e o juro é feito o cálculo e colocado no financiamento inteiro, né? Então isso impacta no juro final e automaticamente o valor da parcela é recalculado. E várias pessoas agora mudou o jogo, né? Enfim, elas estão assustadas com o IPCA e tal. Então, por esse motivo, cuida o curto prazo e o longo prazo, né, da tua análise. E o último da poupança agora, em resumo, né, ele vai render uma taxa fixa, mais a poupança está rendendo 1,4, então é a menor taxa histórica da poupança, né? Lógico que o banco criou um financiamento atrelado à variação da poupança. Então, lembrando o teto da poupança, o bom, que pelo menos esse financiamento ele tem um teto, né? Teto, exato. Que a poupança vai render 6,17 ao ano. Então, vai ser essa taxa do banco mais 6,17. Existe um teto para esse financiamento. Esse é o ponto positivo dele. Coisa que no IPCA não tem teto, né? Exatamente. IPCA, acho, 2016, ali ele bateu 10 ponto alguma coisa. Foi 10,25, se eu não me engano. Isso. Então, veja que essas pessoas que nós comentamos que foram lá e criticaram o nosso vídeo, elas realizaram o financiamento quando a taxa estava 1%, 1,8%. Mas a taxa já esteve a 10%, né? Então veja a amplitude que tem para esse financiamento subir, recalcular sobre o montante final, jogar na variável, né, na exponencial de 20, 30 anos. Cara, isso vira um juro composto contrário a você gigantesco. Exatamente. É por isso que a gente está falando que a taxa que, por mais que ela seja um pouco mais alta, que você consegue ter a maior previsibilidade, né, do futuro, é a taxa pré-fixada, né? Porque a TR, como a gente falou aqui, vem zerada já há um bom tempo, e quando a TR está em alta, geralmente ela não é muito raro ela chegar a 2%, né? Ela chega a 2%. Então, por isso, é o financiamento que você vai conseguir ter mais uma visão de longo prazo para ver quanto você vai ter que pagar lá na frente, tá? Então, ela vai trazer uma segurança, né? Por exemplo, se você foi lá e financiou e vai dar a tua mensalidade lá, a tua parcela do teu financiamento R$1.000 por mês, pode ter certeza que isso vai se manter sem grandes oscilações por um bom tempo, né? E dependendo da modalidade, se for o saque, ele vem reduzindo um pouquinho. Ele vem reduzindo, né? Exatamente. Quase todos eles têm essa modalidade, né, de reduzir. E se for IPCA e poupança, mas principalmente o IPCA, né, pessoal? O IPCA ele é a inflação, vocês sabem. O governo vive tentando
fazer o controle da nossa inflação, né? Porque tem momentos que a inflação chega a 1,8%, que foi que chegou agora em 2020, né? É 2020 chega a 1,8%, mas nós conhecemos o Brasil, ele tem um histórico de inflação em média de 6%, 5%, né? Então, sendo que tem momentos da história onde ele chega a 10, 15%, né? Pô, teve lá, acho que em 2002, a inflação também chegou perto de 20%. Então, tem que cuidar esses financiamentos atrelados a esse tipo de índice, porque como o Cleiton falou, exemplo, a da poupança tem limite, né? A poupança só vai chegar a 6,17% ao ano. Já o IPCA não, se o IPCA estourar, o teu financiamento, a taxa móvel dele vai estourar junto. Fora que ainda tem uma taxinha pré-fixada junto ali, né? Que a gente vai até entrar um pouco mais a fundo nisso agora, né, Cleiton? Vamos falar sobre os bancos, né, que possuem as melhores taxas para fazer investimento nesse momento, né? Até eu lembrei daquilo do que você falou do vídeo que a gente fez no ano passado, da taxa, né, do IPCA, daquelas pessoas que estavam felizes, né, porque tinham pagado R$400 a menos na primeira parcela, e aí acho que 6 meses depois lá as mesmas pessoas foram comentar naquele nosso vídeo lá no YouTube, dizendo que a prestação tinha aumentado de quase R$300, R$500 mais ou menos, né, no valor da prestação, porque o IPCA tinha subido, né, de 1 para 4%, 1 para 3%. E continua subindo, né? E continua subindo, né? Então, agora que a gente vai entrar nesse assunto, tá, pessoal? Quais são os bancos que estão com as melhores taxas, né, nesse momento? E a gente pode falar aí do principal banco que está com a taxa um pouco mais baixa, que é o Itaú, né, Cleiton? Exato. De modo geral, quando se fala em taxa e financiamento imobiliário, na maioria dos brasileiros vem Caixa Econômica Federal, né? Por quê? Se nós pensarmos os bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa, cada um tem um foco do governo para fomentar o mercado, né? No caso do Banco do Brasil, é focado no agronegócio, né? Então, qualquer linha de crédito que seja aí rural ou algo do tipo, vai ser no Banco do Brasil. Aquele é o corredor que o governo utiliza para fomentar esse mercado, meio né? rural, né? Isso. E já a Caixa Econômica é mais para a parte social mesmo, então por isso você tem lá a FGTS, né? Entre a questão da famílias de baixa renda lá, que tem o Bolsa Família. Bolsa Família, isso. Vários, tá tudo atrelado à Caixa Econômica, que é essa parte social, e também tem a parte habitacional, né? Que é um braço importante do governo, né? Social, que então tudo vai para a Caixa. Então a Caixa é esse corredor. Se falou em imóvel financiar, na cabeça do brasileiro ele pensa em Caixa Econômica. E também já foi algo bem interessante nessa parte habitacional da Caixa Econômica, porque tinha aquela parte dos subsídios, né? Foi na época do governo Lula, etc. Até quando eu lembro, eu fiz o financiamento da minha casa, eu consegui pegar exatamente essa época, tinha subsídio, tinha várias coisas e, enfim, teve uma época que realmente tinha uma taxa fenomenal para você conseguir. Além de tudo, o governo dava uma parte do recurso, a taxa de juro baixíssima. Se eu não me engano, quando eu fiz... né, hoje eu não tenho mais a antiga minha casa, né? Eu já vendi. Mas quando eu financei ela, eu peguei uma taxa, acho de 4,19% ao ano, fixa. Então, mais a LTR. Então, era uma taxa extremamente boa, com subsídio, etc. Então, não tinha nem o que falar, sabe? Era algo, na época, foi muito bom. Hoje você não encontra mais isso, né? Exato. Então, veja que o próprio Minha Casa Minha Vida, ele veio se reformulando. E ainda assim, se você se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, pode ser que você ainda consiga taxas interessantes na Caixa Econômica Federal. Uhum. Só que se você sair dessa linha do governo habitacional e você entra num financiamento normal, aí os bancos públicos eles não estão com as melhores taxas. Então, resumo, você é uma pessoa que não se enquadra no Minha Casa Minha Vida, você não se enquadrou num plano social do governo, automaticamente muda, tá? Porque banco público não vai ser onde você vai conseguir a melhor taxa, tá? Na época, imagina, eu financiei isso faz 9 anos atrás, eu tinha 22 anos, alguma coisa assim, então tinha uma renda que se enquadrava, etc e tal, deu tudo certo. Mas hoje já, com certeza, eu não consigo me enquadrar mais num plano desse. Várias pessoas, até porque o salário mínimo veio subindo, então, se você ganhar acima de 2 salários, você já não se enquadra, etc. Então, vai ser muito simples de você não se enquadrar. Eles engessaram, né, o Minha Casa Minha Vida. Então, pessoal, fica o que o Eduardo falou, bancos privados, né? Os grandes privados, Santander, Bradesco e Itaú. Esses são o que normalmente tem taxas mais competitivas. Eles estão brigando porque eles querem clientes com com esse compromisso de longo prazo, né? Porque eles sabem que está pegando um cliente para segurar esse cliente por 20, 30 anos, né? E aí, no longo prazo, ele ganha nessa pessoa também. Então, até o Eduardo pode falar aí das taxas, né? Que o Itaú, todos eles, pessoal, tem taxas bem próximas, tá? Mas hoje, a princípio, o Itaú é o que se destaca entre eles pela taxa pré-fixada, né?
E até porque ele criou, né, foi o Itaú que criou essa questão do financiamento atrelado à poupança. Né? A poupança, né? Exato. Então, pessoal, nós fizemos uma pesquisa a respeito dessas taxas, né, e encontramos a melhor taxa, né, nesse momento, né, pré-fixada do Itaú, que está em torno de 6,9% ao ano, mais a TR, né, que está zerada. Então, é fixo 6,9% ao ano. Tem algumas instituições que, tipo, tá bem próximo a esse... 7,2. 7,2, exatamente. Tipo, tá bem próximo a esse valor, tá? Mas o Itaú é que tem a melhor taxa nesse momento pré-fixada. E também ele criou, como o Cleiton mesmo falou, a parte da poupança, tá? Que tá em 3,9 mais poupança. Então, o financiamento poupança. Exatamente, o financiamento atrelado à poupança. Então, o que isso quer dizer? Que você vai ter essa taxa fixa de 3,9%, né? Mais o rendimento da poupança. A poupança hoje está 1,4% ao ano, né? Então vai ser o 3,9% aí, mais o 1,4%. Então vai dar aí 5,5%, ao ano aí. Tá? Então essa vai ser essa taxa. Aí você vai olhar, né? Nossa, mas então a fixa é 6,9% e a atrelada da poupança está 5,5%. Então, vale mais a pena da poupança, né? E é esse o cuidado que você tem que ter no imediatismo de fazer um financiamento, tá, pessoal? É o principal cuidado, que é aquilo que a gente falou do IPCA. No ano passado, valia muito a pena você ir atrás do IPCA. Valia a pena não, né? Era muito fácil de ser enganado, porque as taxas oferecidas eram 2,5% mais IPCA, né? Então, daí você fazia as contas ali, estava dando 3,5%, 4% ao ano. Era uma taxa baixíssima, né? Hoje o IPCA já está em 4,5%, né? Então, mais a taxa fixa. Mais a taxa fixa. E essa taxa fixa já subiu também. Então já está sendo oferecido tipo 3 mais IPCA. Então o resumo já está indo para 7, 8%, né? Esses financiamentos atrelados ao IPCA. O da poupança, agora, ele parece ser, né, um dos melhores investimentos que tem. Né? Por quê? Porque é a melhor taxa do mercado. Só que é aquilo que a gente falou, a gente está na época em que a poupança está rendendo nada, né? E também a poupança tende a subir, porque a nossa taxa Selic está nos patamares mais baixos da história, né? Está em 2% ao ano. E a poupança ela é atrelada à taxa Selic também. Então, se a taxa Selic tender a subir, a poupança vai subir também. Lembrando que o limite da poupança, ela nunca vai render mais do que 6,17% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês, né? Então, esse é o teto da poupança. Então, em resumo, se nós pegássemos hoje essa taxa da poupança e fizéssemos o pior cenário, né, Cleiton? Nós teríamos aí um 7,9 mais um 6,17. Né? 3,9. Um 3,9 mais um 6,17. 6,17. Daria 10%. Em torno de uma média de 10% é o pior cenário para esse tipo de financiamento, né? E lembrando que isso é totalmente possível de acontecer aí, né? Porque, como você mesmo falou, financiamentos é muito raro aquele que é menos de 10 anos, né? Então é 10, 15, 20, 25, até 30 anos. Né? O Santander, se eu não me engano, está oferecendo linhas de crédito que quase chega a 400 meses. Então é uma paulada, é um tempo gigantesco. É muita coisa, né? Então, e realmente muita coisa pode acontecer nesse caminho, período. Né? Nesse período. Então podem ter anos aí de superinflação, a gente não sabe. Se nós analisarmos o plano real, né? Ele vem de 94 para cá. Então, caramba, fazem o quê? 20 anos aproximadamente, né? 94, 2004. Não fazem 20 anos do plano real. Não, pera, fazem 26 anos, né? Tô me perdendo nas contas aqui. Então, do nosso plano real fazem 26 anos. E se for analisar, né, a moeda derreteu nesse período, né? No começo era 1 para 1, né? Era R$1 para $1. E agora, né, nesses quase 3 décadas, tá R$6 para $1. Quase 1 para 6, né? Isso, quase 1 para 6. Então, quando você faz um financiamento imobiliário, comparado ao plano real, nós temos uma moeda nova que tem 26 anos. Você vai fazer um financiamento imobiliário de 30 anos. Veja que é mais do que o histórico, né? Idade maior do que o período da nossa moeda atual. Então pode mudar muita coisa, né? Você não pode analisar só o teu curto prazo hoje, 200 ou 300 reais hoje, e comprometer décadas aí do que pode acontecer. Exato, por isso não pode olhar somente, né, pro curto prazo. Por isso que a gente fala, né, que é melhor você ter bastante previsibilidade, né? Olhar principalmente as taxas fixas, né? Por mais que as taxas fixas elas agora pareçam estar mais altas, né, do que as taxas que têm esses índices atrelados, como IPCA, poupança, ela vai se manter assim por praticamente todo o período, né? E aí você vai ter essa previsibilidade, vai ter segurança de quanto você vai ter que ter todos os meses para pagar esse financiamento, né? Já nesses outros tipos de financiamento, nessas outras modalidades, é muita volatilidade, né? Muita oscilação, e isso pode te trazer um sério problema, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então não olha esse ano, não olha o próximo ano, olha o prazo do teu financiamento, né? Olha 10, 15, 20, 30 anos, se for o caso, né? Até você tinha comentado que
O Santander já está fazendo com financiamento 400 quase 400 meses, né? Imagina só, é muito tempo, né? Muita coisa pode acontecer nisso, né? Até só agora, desculpa interromper você, Eduardo, mas veja como nós estamos trazendo os pontos extremamente importantes, né? Então veja como uma pessoa daqui a pouco pode financiar um imóvel, que o imóvel em si daqui 5 anos não vai atender o estilo de vida dela, porque quem sabe hoje esse imóvel atende um casal, e daqui a pouco essa pessoa pensa em ter filhos, então veja como no curto prazo ou médio prazo esse imóvel já não vai atender ela. Não é, quem sabe, o momento ideal da vida dela, porque ela não está satisfeita profissionalmente, etc. Então ela vai limitar a vida profissional dela se ela morar naquele lugar, porque ela vai negar possíveis propostas de mudança. E sem contar que vai que ela entra num financiamento desses aí, IPCA ou algo do tipo. Então veja a quantidade de erros atreladas para você realizar um sonho que é ter o imóvel próprio. Então veja como essa verdade absoluta fez você cometer vários erros que, cara, quem sabe daqui 5 anos você pensa, putz, preciso de um apartamento maior. Daqui 6 anos, estoura a inflação, alguma coisa assim, você fala, meu Deus, dobrou o valor da minha parcela, né? E aí um erro, e daí de repente vem uma proposta de emprego que você tem que negar porque você não quer mudança. Então veja como para você atender essa verdade absoluta, né? Imóvel é o melhor investimento, né? More no que é teu. Você limita a tua vida e quem sabe isso vai até, de certa forma, quase empobrecer você, porque vai limitar você de ganhar mais e vai subir tua parcela, fazendo com que você gaste mais do teu salário, aumenta a tua despesa, né? Ele limita os teus ganhos e aumenta as tuas despesas, se você financiar da forma errada. Então olhe também pelo lado tudo dando errado, como pode ser o teu sonho, pode virar um pesadelo, né? Tem que cuidar pro sonho não ser as algemas, né? Exato, a algema de ouro, né? A algema de ouro, né? Que você vai ficar ali preso naquilo para sempre, e daí, como você mesmo falou, isso pode te empobrecer, pode te trazer frustrações, várias coisas, né? Que às vezes a gente é dominado por um sonho, né? Por aquele objetivo, e a gente vai atrás daquilo, só que às vezes está indo no momento errado. E às vezes tem que ver que o sonho nem é nosso, né? Tem aquilo que a gente fala, você está vivendo os teus sonhos ou das outras pessoas? Exato. Porque às vezes o sonho da casa própria não é necessariamente teu, ele foi imposto pela sociedade, então você tem que definir bem isso, né? Será que é o que eu quero? Né? Exatamente. E agora nós chegamos até no ponto principal, né, desse podcast, né, Cleiton? Que é como reduzir as taxas, né, do financiamento. Entrei num financiamento aqui que eu não estou gostando, a taxa está oscilando, é muito alta, e eu quero uma solução para reduzir essa taxa, né? O que eu tenho que fazer? Quais são os meus próximos passos agora para fazer uma transferência desse financiamento, fazer alguma coisa que salve a minha vida aqui e eu possa diminuir essas taxas? Tem solução, mas uma coisa que você não pode ter é preguiça, né? Porque as pessoas são muito acostumadas no comodismo, né? Então, primeira coisa, você vai ter que tirar a bundinha da cadeira, você vai dar um pouquinho de trabalho, só que vai valer a pena, porque isso pode ser um aumento da tua renda e de décadas, né? Pessoal, nós estamos falando literalmente da portabilidade do crédito imobiliário, tá? O que é isso? É você trocar de banco o teu financiamento. Isso é possível, tá? Então, exemplo, tenho o meu financiamento na Caixa Econômica e pago 10% ao ano. Tenho o meu financiamento no Bradesco antigo e ele está 11% ao ano. Um exemplo, como nós comentamos aqui, já tem taxas aí na casa dos 7%, Itaú com 6,9%. Então, veja, caramba, é 30% de redução na taxa. Se o teu financiamento ainda você está devendo 10 anos ou mais, vai dar uma diferença gigantesca no montante final pago. Só que para isso você tem que portabilizar, né? E para portabilizar, sim, você vai ter que ir no outro banco, se você não tem conta, você tem que abrir conta. Provavelmente eles vão pedir que você faça a portabilidade do teu salário também. Você vai ter que transferir teu salário. Aí vai dar um pouco de trabalho para juntar a documentação. Quem sabe você vai ter que ir no registro de imóvel, né? Fazer outra averbação. Vai ter custo, que nós vamos entrar nesse ponto dos custos, né? Enfim, vai dar um pouquinho de trabalho ali? Vai. Só que você tem que pensar que isso pode reduzir, quem sabe, tua parcela a 200, 300 reais no mês. E isso pode, cara, 200, 300 reais em 20, 30 anos. Então, olha quanto de dinheiro isso volta para você. Então, nesse sentido, vou devolver para o Eduardo falar um pouco também sobre portabilidade. Mas a solução, se você está nesse buraco, você fez esse financiamento, você não está gostando, ou você fez há um tempo atrás e a taxa de juros é acima de 9%, cara, vale a pena sim você portabilizar. Tem o custo? Tem, mas não pensa no curto prazo, né? Pensa no médio e longo prazo que vale a pena. E novamente, né, a gente tem que voltar no quesito, né, não olhe o curto prazo, né, não olhe o custo de curto prazo, né, olhe o ganho de longo prazo. Como o Cleiton falou, tem custos, a gente já vai falar sobre isso, mas eles se pagam em alguns anos, tá? Imagina você ali, como o Cleiton mesmo falou, 200, 300 reais a menos na parcela durante 20, 30 anos, quanto isso não vai te trazer de dinheiro para o seu bolso, né, pessoal? E qual que é a média desses custos, tá? Nós temos ali 2 tipos, né, Cleiton, de custos. Isso, tem o custo, todo banco tem a avaliação do imóvel, né? Na casa de 3 mil reais, uns 3.500, uns 3.100. Então, porque o banco vai avaliar o imóvel para ver se o imóvel
existe se Existe, ele se está ele em é boas real. condições e tal, né? E tem um custo alto, e daí depois o custo de registro de imóveis. Exatamente. Então a gente fez até um cálculo ali que basicamente isso vai chegar em torno aí de uns 5 mil reais, né, Cleiton? Um imóvel de 300 mil. Um imóvel de 300 mil pode chegar em torno de 5 mil, 5.500 reais aí para você estar fazendo essa portabilidade, né? Aí você vai olhar ali, meu Deus, né? 5 mil reais? Não, vou continuar pagando a minha prestação aqui. Só que, gente, se você parar e olhar 300 reais, 250 reais por 3, 4 anos aí que você diminua na tua parcela, isso tá pago. E lembra que o teu financiamento é 15, 20, 30 anos, tá? Então, é um custo momentâneo, é um valor alto agora? Pode ser, mas isso vai te trazer muito dinheiro lá pra frente. Faz a conta, né? Faz a conta de quanto tempo isso se paga. 300 reais 100 meses. Exatamente, exemplo, né? E faz os 300 reais aí pro restante, depois que já se pagar, quanto que você vai economizar. Então tem que tomar, como o Cleiton falou, tem que cuidar com o comodismo também, né? Porque o comodismo, ele é o assassino de tudo, né? Se você não quiser correr atrás, se você não quiser, tipo, ter um esforço agora, nesse momento, você vai pagar isso, vai pagar um valor muito maior lá na frente, né? Os bancos, eles lucram bilhões e cada vez mais pelo comodismo das pessoas. As pessoas têm preguiça de aprender a investir, as pessoas têm preguiça de tudo, entendeu? As pessoas querem terceirizar e delegar tudo. Beleza, isso tem um custo. Para muitas pessoas, é o custo da liberdade financeira, é o custo de você pagar muito mais no crédito imobiliário. Como nós falamos, se você está pagando 10%, tem taxas hoje a 6,9%. Então você está pagando 10% porque você quer, né? E se você colocar essa diferença no tempo, né, em décadas, cara, isso dá muita diferença. Então, pessoal, só para dos custos, então, é isso. Alguns estados têm um imposto também que eles cobram, você tem que fazer uma nova averbação, né, do teu imóvel, afinal, na escritura ali do teu imóvel, né, vai estar que ele é financiado por banco X. Agora você mudou de banco, então automaticamente você tem que fazer ir no registro de imóveis, fazer essa alteração. Isso tem um custo e alguns estados cobram imposto. Em média, em torno de 5.500 um imóvel de 300 mil. Se o teu imóvel for mais caro, vai ser um pouco mais, mas também tem teto para isso, pessoal, tá? Em média, aí, no máximo, você vai gastar em torno de 7 mil reais, 7.500 no máximo. Então, tem o meu financiamento aqui, 500 mil reais. Não acho que você vai gastar 25 mil para fazer uma portabilidade. Exato. Tem teto também para isso, tá? E basicamente, como nós falamos, a taxa mais cara é a taxa do banco, que é os 3.000 e tantos reais. O resto é mais tranquilo, né? E vale a pena porque quanto maior o teu financiamento, maior a incidência do juros sobre o montante. E mais você vai lucrar com isso no longo prazo, né? Na verdade, você vai deixar de pagar, né? Isso aí. E, pessoal, dá um pouquinho de trabalho no começo isso? Dá um pouquinho de trabalho. Só que pensa, se for 150 reais que reduz a taxa, faz 150 vezes... falta 200 meses para mim que tá 180 meses. Faz 150 reais vezes 180 para você ver o valor que vai dar. Você vai ver, 5 mil reais é um investimento para você tirar isso ao longo do tempo, né? Porque tua parcela não sobe, né? Ela vai ficar naquele valor e reduzindo se for a tabela saque. Então, cada vez você vai pagando menos. E, enfim, é uma forma de botar dinheiro no bolso. Muitas pessoas pedem, né? Como que eu faço para ganhar? Eu preciso ganhar mais. Não, às vezes você olha para a tua vida financeira, você tem financiamento, tem previdência privada ruim, um monte de coisa. Se você ajustar isso, você já vai ver que você vai ter um rendimento melhor na tua previdência, você vai diminuir a parcela da tua casa e automaticamente vai sobrar mais dinheiro no teu bolso e ao longo do tempo aí as coisas começam a acontecer. É aquele exemplo do ímã que a gente dá, né? Tem pessoas que a polaridade do ímã puxa dinheiro, né? Ou seja, ela atrai dinheiro. E tem pessoas que a polaridade está invertida que afasta, né? Dinheiro. Você já viu, né? Que o ímã você coloca, dependendo do lado que ele tá, ele empurra, ele afasta o metal ou ele puxa, né? Então, as pessoas que são muito cômodas, é isso, elas vão estar com a polaridade de afastar o dinheiro, porque ela não quer se incomodar, então ela vai continuar pagando 10%, ela não vai querer tirar 5 mil agora para ganhar 30 mil no longo do tempo. Então, cada um vai ter a vista da montanha que subir, né? Então, cada um sabe o esforço que quer ter para chegar lá. Algumas pessoas vão atrás e outras não vão, e no longo prazo, cada uma vai ir mais longe do que a outra. Exatamente, perfeito. E você pode ouvir esse podcast e rever ele várias vezes, porque teve muitos assuntos interessantes aqui, tá, pessoal? Nós abordamos, então, se financiar vale a pena, dependendo da tua situação atual, né, do meio que você tá, se hoje em dia é um momento para financiar ou não, né, se ainda vale a pena viver de aluguel. Então nós abordamos também os tipos de crédito, vocês entenderam a respeito do pré-fixado, do IPCA e também do financiamento atrelado à poupança, né? Nós vimos também os bancos que estão com as melhores taxas, tá? Sendo elas pré-fixadas ou atreladas a algum índice desses, também nós falamos aqui a respeito disso. E por último, mais importante, né, nós também abordamos como você fazer a portabilidade do seu financiamento para uma taxa melhor e também, né, quais são os custos que você vai
ter que pagar para fazer isso. Mas como só reforçando aqui que a gente citou, esses custos eles com certeza se pagam em 2, 3 anos aí e você vai ter todo o restante do seu financiamento pela frente, desse dinheiro voltando para você, tá? Desse dinheiro que você não vai precisar gastar. Então, literalmente, isso foi uma aula cast aqui, né? Foi mais que um podcast. Foi uma aula cast aqui. Né? Se você gosta dos nossos conteúdos, né, continue nos acompanhando, tanto no Spotify, tanto no YouTube, no nosso canal principal, no Você Investidor. Acompanhe também o nosso Instagram, no @você.investidor, que sempre a gente está postando conteúdo todos os dias lá, toda semana, para ajudar você a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esperamos ter ajudado. Se ajudou, deixa nos comentários aqui, né? Enfim, manda alguma mensagem ou algo do tipo. E até o próximo vídeo. Até mais.